Meus amigos, que episódio absurdo foi esse da segunda temporada de The Last of Us, disparado o melhor até agora que eles já fizeram. Teve referência ao pesadelo da Abby, que tá idêntico ao game, o esconderijo do Eugene, a máscara dele, uma grande mudança em relação ao game, né, que é a Dina e o Joel, ao invés do Tommy e Joel na cena da tragédia, a Abby se rastejando, o símbolo da WLF, o motivo da atriz Tati Gabrielle estar careca e principalmente a sequência final, que é idêntica ao game. Se preparem porque hoje iremos ver 50 detalhes, referências e easter eggs que talvez vocês não tenham percebido no segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Gente, o que é que foi essa cena final, velho? E tem um detalhezinho aqui que eu tenho certeza que ninguém percebeu, passou despercebido. Hello my friends geek na voz, e o nosso primeiro detalhe é justamente o título desse segundo episódio, né, que é Through the Valley, que obviamente é o nome da música do Shawn James, porém essa música ela já foi cantada pela Ashley Johnson, que é a atriz que fez a captura de movimentos da Ellie nos jogos. E só lembrando que Ashley Johnson, ela também apareceu no final da primeira temporada de The Last of Us interpretando a mãe da Ellie, sendo que no final desse segundo episódio, né, quando o Joel, né, vai de racha pra cima, é justamente essa música que toca, né, Through the Valley, que é uma referência ao título desse segundo episódio, e também o cover, né, a música que passa no final é cantada pela Ashley Johnson. Cara, isso daí é uma referência pra quem é muito fã, cara. Se você curte muito The Last of Us, você deve ter pegado essa aí. E relaxem que essa parte do vídeo é sem spoilers em relação ao jogo, mas lá pro final do vídeo, obviamente, eu vou comentar alguns detalhezinhos que a gente vai ver nos próximos episódios, e aí sim eu vou focar em alguns spoilers dos jogos. E como vimos no início do episódio, temos a Abby tendo pesadelos, né, com o dia em que o Joel, ele invadiu a sala de operações e atirou no pai dela. O pai da Abby se chama Jerry e de fato o Joel atirou no cara sem nem pestanejar. E apesar do início desse segundo episódio ser uma sequência idêntica aos pesadelos da Abby, mas tem um motivo muito simples pra isso, tá? Porque a Abby constantemente ela tem esses pesadelos no jogo, e isso serve pra mostrar que ela ainda não superou, obviamente, a morte do pai, só que tem outro significado. Sendo que quando a Abby ela entra na sala de operações e vê o pai dela lá estirado no chão, ela começa a chorar e gritar e começa a dizer não, 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 que é a mesma coisa que a Ellie fala ao ver o pai dela morto lá no chão pela Abby. Ela diz não, não, cara, é idêntico. E como vimos, a Abby ela carrega um pingente dos vagalumes, que é algo que vimos no início da segunda temporada e também no esconderijo do Eugene no segundo episódio, sendo que a vestimenta da Abby é idêntica ao jogo, né, tanto a camisa polo, né, preta na cena do pesadelo, quanto a camisa cinza na hora que ela mata o Joel, sendo que essa sequência, né, da Abby acordando e indo falar com o Owen, que a gente viu no início desse segundo episódio, obviamente é uma sequência completamente tirada do game, só que aqui a gente tem uma leve mudança, né, porque no game aparecem outros dois personagens que não tem aqui na série, que nesse caso é o Jordan e a Lia. Já na série todo mundo aparece, menos o Jordan e a Lia. E se vocês notarem, né, a atriz Tati Gabrielle, que interpreta a Nora na série, ela apareceu com o cabelo totalmente raspado, ao contrário do que vimos lá no início do primeiro episódio. Só que tem um motivo para isso, meus amigos, porque a Tati Gabrielle, ela está trabalhando em outro projeto da Naughty Dog, que é o Intergalactic, que é um game, né, que está sendo desenvolvido, que vai estrear em breve, e para quem não sabe, obviamente, a Naughty Dog também foi a empresa que desenvolveu The Last of Us. Por isso que a atriz ela tá careca, porque ela tá assim na personagem dela do game. Pois Intergalactic apresenta a atriz Tati Gabrielle como a protagonista Jordan Moon, né, uma caçadora de recompensas que fica presa em um planeta isolado. E para quem não sabe, há anos atrás eles estavam pensando em criar, né, em fazer um filme sobre o The Last of Us, só que obviamente essa ideia foi descartada. Só que tem um detalhezinho, cara, quem iria interpretar a Ellie nesse filme do The Last of Us seria a Caitlin Dever, que é a atriz que interpretou e que tá interpretando a Abby na segunda temporada de The Last of Us. Olha só que mundo maluco. E como vimos no segundo episódio, o Owen, ele disse que estava elaborando um plano, mas que na verdade o plano era convencer a Abby a voltar para casa. Porém o Neil Druckmann, que é um dos responsáveis pela série The Last of Us, ele disse que a ideia original na morte do Joel seria a Abby e os amigos dela se infiltrando na comunidade de Jackson como refugiados, sendo que a gente viu esses refugiados sendo levados no primeiro episódio lá em Jackson, cara. Então a ideia seria essa, né, a Abby e os amigos dela iriam se infiltrar como refugiados e aí eles iriam fazer emboscada pro Joel. Só que o Neil Druckmann viu que isso daí não seria muito interessante, não seria muito palpável e iria fugir muito da proposta do game. E ainda bem que ele manteve a ideia original do jogo, porque foi excelente. E agora sim a gente entendeu porque que no início do segundo episódio, né, abriu com o pesadelo da Abby e teve outra versão dela mesmo, dentro do próprio pesadelo dela, dizendo que ela não conhecia a si mesmo. E isso tá explicado agora. Afinal, a Abby quebrou as regras da WLF de nunca matar um desarmado, e ela simplesmente se tornou outra pessoa a partir
partir da morte do Joel, ou seja, alguém que ela mesmo não se reconhece, que foi justamente o que a Abby falou pra Abby no pesadelo. Vocês entendem agora? Cara, sendo que a cena da Ellie sendo acordada pelo Jesse lá em Jackson e as falas, né, as linhas de diálogos nesse momento são idênticas ao game, assim, mas é retirado, Ctrl+C, Ctrl+V, é maravilhoso. I heard you had quite a night after I left. I heard you had quite the night after I left. She kissed me. Yeah, she kissed me. I was talking about your fight with Seth Waite. I was talking about some fight you had with Seth and Joel. She was probably just trying to make you jealous. She was probably just trying to make you jealous. I'm messing with you, man. I don't care. I'm screwing with you, man. I already know. I don't care. Come on, get dressed. Sendo que antes da Ellie sair com o Jess, percebo que tem uma faca, né, fixada ali em um cômodo que a Ellie simplesmente fincou, e que no game, pra você poder sair do quarto junto com o Jess, você tem que primeiro realizar essa ação de pegar a faca e depois sair do quarto. Já na série não necessariamente precisou. E com isso, a Ellie e o Jesse vão rumo à patrulha, e temos aqui a primeira grande diferença em relação ao jogo. Porque no game, né, quem sai a cavalo junto com o Joel é justamente o Tommy, já na série é a Dina, e essa mudança é muito importante, tá? Porque é a Dina quem fica com a Ellie no game, já na série a Ellie ficou com o Jesse e a Dina foi com o Joel até a Abby. E o fato do Joel sair com a Dina na série e não com o Tommy, isso meio que corrige, entre várias aspas, alguns dos problemas que talvez o segundo jogo tenha tido, né? Isso daí alguns fãs obviamente falando, porque muita gente reclama, né, o fato de no game, Joel e Tommy, que são dois veteranos, né, nesse mundo pós-Cordyceps, eles terem revelado seus nomes para uma estranha, ainda por cima uma estranha que estava armada. E se você parar pra pensar, realmente não faz muito sentido, né? Dois caras como Joel e Tommy, velhos de guerra, experientes, eles terem revelado seus nomes gratuitamente para uma pessoa completamente estranha. É no mínimo estranho. Só que na série é a jovem ingênua Dina quem grita o nome do Joel quando o Joel salva a Abby. E com isso a Abby fica sabendo que aquele cara é o Joel porque aquela adolescente ingênua gritou o nome dele. Ou seja, agora sim é mais coerente do que em relação ao game, né? Que o Tommy simplesmente conhece a Abby e já sai dizendo o nome dele para uma estranha que tá armada. E ainda por cima leva eles pra uma cabana que tá cheio de amigos armados também. Cara, foi muita ingenuidade aí no game de Tommy e Joel, né? Convenhamos que essa cena faz pouco sentido. Mas aqui na série, eles corrigiram justamente pondo a Dina, a inocência da Dina em revelar o nome do Joel pra Abby. E como vimos, né, uma penca de infectados foi encontrado e tinha uma galera deitada no subsolo. E nós vimos no final do primeiro episódio que o fungo Cordyceps está presente nessas raízes. Sendo que na primeira temporada a gente descobriu também que os Cordyceps, eles crescem no subsolo e são uma rede inteligente. Ou seja, você mexeu com uma raiz sem querer, você vai despertar todos os infectados perto daquela rede. E eles vão em direção a você. E a primeira vez que a gente viu uma horda de infectados desse tamanho, com direito a Baiacu, né, o famoso Blotter, que é aquele bichão gigante que o Tommy lançou fogo, foi justamente na primeira temporada, com o episódio do Henry Sin. E todos eles saíram da onde? Da superfície, do subsolo. E com isso a Maria leva a Ellie até o Seth, né, pra eles se desculparem, porque o Seth foi meio preconceituoso, né, com a Ellie e a Dina na noite anterior. E o Seth, ele entrega um sanduíche com carne pra Ellie, né, como uma forma de pedir desculpas. Só que se você já jogou o game, você sabe que neste momento tem uma fala, na verdade uma palavra da Ellie que ficou icônico dentro da comunidade de The Last of Us, cara. Virou quase que, sei lá, um bordão, que é o famoso preconceituiches. Preconceituiches. A Ellie simplesmente chega e entrega, ó, tá aqui, preconceituiches. Isso daí virou piada na comunidade de The Last of Us. E na série, infelizmente, não teve preconceituiches, né? Mas fica aí um detalhe. Agora, outro detalhe sensacional é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito do que comentar aqui, vários detalhes, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek aqui no canal, tá? Segue o Geek lá no Insta também, @LucasMGeek. Eu vou te seguir de volta, eu tô postando conteúdos exclusivos lá no meu Insta, então faz tudo isso que é nóis, cara. Nice. E segundo o podcast semanal do The Last of Us, né, feito pelos próprios criadores da série, eles disseram que o personagem do Seth vai ter o seu passado explorado nessa segunda temporada. Então fiquem de olho no Seth e outros personagens secundários, né? Por exemplo, o Eugene, ele vai aparecer ainda na segunda temporada, tá? Já apareceu nos trailers e tudo mais, então fiquem de olho aí. Sendo que durante a reunião do Tommy com a comunidade, um rapaz chamado Error aparece e interage. Acontece que esse cara é o mesmo que conhecemos lá no primeiro jogo na usina de Jackson. Ele é um dos técnicos de barragem hidrelétrica de Jackson, e inclusive foi ele que ajudou a galera no meio da porradaria que rolou em Jackson. Sendo que esse mega ataque dos infectados que rolou nesse segundo episódio é uma adição somente pra série, tá? Esse fato não acontece no game. E eu simplesmente adorei essa cena, cara. Obviamente eles se inspiraram, né, naquela batalha absurda, naquela invasão dos caminhantes brancos de Game of Thrones, até a ambientação, né, na neve, é bem parecida. Mas, cara, eu adorei essa cena dos infectados, tá? Eu vou comentar
detalhadamente sobre ela, porque apareceu um blotter também, e é importante. Mas, cara, foi absurdo demais isso aí, mano. E quando o Jesse e a Ellie entram em um lugar pra se livrarem da nevasca, eles dão de cara com o esconderijo do Eugene, né, que tem a plantação das verdinhas, né, que é uma referência direta ao game. E aqui eles trocaram, né, como eu disse, nesse caso, ao invés da Ellie patrulhar juntamente com a Dina, ela patrulha com o Jesse. Então tudo que a gente viu o Jesse falando nessa sequência foi a Dina quem falou no game. Então, por exemplo, na série, o Jesse disse que ele costumava patrulhar juntamente com o Eugene, e no game quem fala isso é a Dina. E no jogo a gente tem uma grande mudança, que inclusive é algo bem interessante, tá, porque serve para conectar as duas personagens, e aqui obviamente foi retirado, né, porque a Ellie não estava com a Dina no momento, é justamente o beijo das duas, né, elas entram nesse esconderijo aí que tem a plantação das verdinhas, elas começam a conversar, falam sobre o beijo que elas tiveram na noite anterior, né, na dança de Jackson, e aí as coisas ficam meio apimentadas, e vocês sabem o que acontece depois, né, cenas para maiores de 18 anos. E aqui na série, obviamente, eles cortaram isso, sendo que na série eles pegam o pingente do Eugene, que é igual ao game, né, e a Ellie também brinca, né, com a máscara do Eugene, que é algo que também a gente viu no game, sendo que toda aquela sequência, né, que a gente viu no segundo episódio, da Abby fugindo dos infectados, ela se espremendo ali na cerca, aí depois aparece um bicho e pega no pé dela, tudo isso a gente viu no game, né, teve uma outra alteração, mas basicamente é a mesma sequência do jogo. E o Joel aparecendo para poder salvar a Abby também é a mesma coisa, cara, palavra por palavra. A diferença, obviamente, é que no jogo tinham Tommy e Joel, agora é Joel e Dina. E o motivo de ser a Dina eu já expliquei para vocês anteriormente. E isso daí vai ter muitas consequências, tá? Porque como a gente viu a Ellie conversando com o Jesse no início desse segundo episódio, era para Ellie e o Joel patrulharem juntos naquele dia, e não Joel e Dina. Só que o Joel queria deixar a Ellie dormindo mais um pouco e se mandou com a Dina a cavalo. A Ellie na certa vai se culpar por conta disso, né? Porque era pra ela estar junto com o Joel nesse momento, e não a Dina. Sendo que toda essa sequência, né, deles fugindo dos infectados e da Abby dizendo que tem alguns amigos em um chalé próximo foi completamente retirado do game. E após o ataque dos infectados, né, a gente viu que a galera jogou uns barris lá com gasolina, que também é um pouco o que lembra o game, né, com os infectados presos na grade. Claro que é em uma escala bem menor, mas lembra bastante a WLF metendo os coquetel molotov. Sendo que o Tommy lá metendo lança-chamas no Byaku é uma grande referência ao jogo, né, que durante ali a jogatina você consegue adquirir essa arma, que eu adoro inclusive esse lança-chamas, tá? É maravilhoso. E como vimos, o Byaku, vulgo Blotter, ele está de volta na segunda temporada de The Last of Us. Vale ressaltar que ele apareceu lá na primeira, né, no episódio do Henry Sen, e ele está de volta. E o Byaku, para quem não sabe, é o quarto estágio de um infectado. Ou seja, são seres humanos que foram infectados há muitos e muitos anos, velho, e ficaram com essa aparência. Afinal, essas criaturas não são tão comuns quanto os estágios anteriores, pois eles precisam de um ambiente bem específico para surgirem. Os Blotters, eles basicamente são instaladores que ficaram confinados por bastante tempo em locais escuros e pequenos, e a aparência dos Byakus é totalmente desfigurada e tomada pelo fungo, né, apresentando aí uma silhueta meio inchada. E apesar de serem cegos e se movimentarem de forma lenta e desajeitada, eles são extremamente perigosos, resistentes e capazes de arrancar membros humanos com as próprias mãos. E aquela sequência, né, como eu disse, do Tommy com lança-chamas e o Blotter ele caindo lentamente, é exatamente a mesma coisa que acontece no jogo, né? E a Maria lá em cima tentando atirar no Blotter e não surtindo quase que nenhum efeito também é uma referência ao game. Se você pegar uma pistolinha e atirar no Blotter, você vai levar uma vida para poder derrubar o bicho, mas com lança-chamas talvez você consiga mais rápido. E em relação aos cães, deu pra notar que eles estavam em gaiolas, que é algo que veríamos na jogatina da Abby, mas calma que já eu vou comentar com spoiler. Então assim que a Abby chega até o chalé com Joel e Dina, percebam que a mão da Dina simplesmente congelou. Ela teve uma lesão causada pelo congelamento da pele e dos tecidos subjacentes devido à exposição a temperaturas extremas. E imediatamente a Dina, ela olha pra bolsa da Mel que tem um símbolo da WLF, que o Owen disse lá no primeiro episódio que eles poderiam entrar em Seattle. E bom, eles realmente entraram para esse grupo, né, que o Owens comentou lá no passado, que é a WLF, que é comandada pelo Isaac. E o Isaac a gente já viu nos trailers, que é interpretado pelo mesmo ator que fez o game, inclusive, né? Mas calma que lá pro final do vídeo eu vou comentar um pouquinho mais com spoilers sobre a WLF. E toda essa sequência da morte do Joel também é uma referência ao game, obviamente, né? Só que a gente tem algumas diferenças. Primeiro que no game, o Joel, ele morre sem saber quem é a Abby ou o pai dela. Já na série, a Abby, antes de matar o Joel, conta tudo pra ele e, sinceramente, eu achei que
essa construção da série ficou até melhor que a do jogo. Claro que o impacto de você ver no jogo ali pela primeira vez é muito grande e série nenhuma vai conseguir surtir esse mesmo efeito, principalmente pra quem já conhece a história. Mas cara, a forma como eles construíram a morte do Joel, sabe, com a Abby, né, interpretada pela Caitlin Dever sendo sádica, ela sendo uma completamente psycho nesse momento, ela lentamente acabando com o Joel, sabe, nossa, velho, foi uma construção absurda. E isso remete ao que a Abby falou lá no primeiro episódio, né, vocês lembram que ela disse que quando encontrasse o Joel, iria matar ele lentamente, iria fazer ele sofrer? Então, foi justamente o que ela fez quando encontrou o cara. Então a Abby mete uma bala na perna do Joel, assim como aconteceu no game, e manda a Mel fazer o torniquete, que também é algo que ela falou no game. E a atuação da Caitlin Dever, cara, foi absurda. E realmente o Neil Druckmann, ele tava certo, né? O Neil Druckmann, que é um dos criadores do game, que está à frente também nessa série do The Last of Us da HBO, ele disse que o fato da Abby não ser forte na série, né, musculosa assim como é no game, é porque eles priorizaram na série a atuação e não o aspecto físico. E parece que ele acertou, cara, porque a Caitlin Dever, nossa, ela compensou, cara. Compensou o fato de não ser forte com uma atuação muito, mas muito imponente, velho. Então a Abby conta ao Joel, né, sobre quem era o pai dela, e notem que nessa cena do final da primeira temporada, uma das enfermeiras que aparece quando o Joel entra é a Laura Bailey, que interpreta a Abby no game The Last of Us. Então o Joel, né, manda a Abby acabar logo com isso, só que aí a Abby chega pro Joel, diz que ele é um velho estúpido, e essa linha de diálogos também é diretamente retirada do jogo, velho. E quando a Ellie chega, ela corta a mão do Manny, sendo que no jogo ela cortou o rosto do Jordan, né, só que como o Jordan não está na série, sobrou foi pro Manny. Sendo que algumas linhas de diálogos nesse momento, né, quando eles deitam a Ellie no chão, também são tiradas do game, cara. E assim, é palavra por palavra, isso daí faz a alegria do fã, né? End it. End it. Now. Oh, get up! Joel, get up. E por fim, temos talvez uma das grandes mudanças desse primeiro episódio, que é o que tornou o segundo game tão icônico, que é a tacada de golfe. Só que nesse caso a Abby não usou um taco de golfe para finalizar o Joel. Ela utilizou um pedaço de um porrete quebrado e simplesmente atravessou o pescoço do Joel, cara. É uma diferença em relação ao game, obviamente, só que foi tão impactante quanto, velho. É o que eu disse, a construção dessa cena até a morte do Joel talvez tenha sido melhor que a do jogo. Não vai ser mais impactante que a do jogo, principalmente porque a gente já sabe o que aconteceu, mas cara, foi absurdo, vai. Mas e aí, vocês concordam ou discordam? Qual versão ficou melhor, a do jogo ou a da série? Comentem embaixo a opinião de vocês. Sendo que o Manny saindo e cuspindo no Joel, né, dizendo pandejo, né, cara, foi absurdo, mano. É igual ao jogo, obviamente, né. E a Ellie dizendo que iria se vingar da galera e que ia acabar com a raça de todo mundo, nem preciso dizer, né. É uma linha de diálogo também retirada do jogo. I'm gonna kill you! You're gonna fucking die! You're gonna die! You're all gonna fucking die! E cara, tem uma curiosidade de bastidores muito interessante, né? Porque no game, o The Last of Us Part 2, nessa cena da morte do Joel, no script original, o Joel, antes de morrer, ele iria pronunciar o nome da Sarah, que é a sua filha que faleceu. Porém, o Troy Baker sugeriu que o personagem deveria permanecer em silêncio. E enquanto a morte da Sarah no primeiro jogo pretendia evocar tristeza, a morte do Joel visava despertar a raiva. Sendo que na primeira versão dessa cena, ela estava ausente durante a cena da morte do Joel e ela seria informada pelo irmão do Joel, né? Que é o Tommy. Só que ao testemunhar a morte do Joel através da perspectiva da Ellie, enfatizava a raiva do jogador. E cuidado que a partir de agora, aqui no finalzinho do vídeo, teremos alguns detalhes, né, algumas referências com spoilers em relação ao que acontece no jogo, que provavelmente vai acontecer na série, tá? Baseado em trailers, em imagens, já dá pra gente puxar os detalhes com spoilers aqui. Porque se vocês perceberem, assim que a Ellie acorda, o violão está no pedestal, sendo que quando vimos no primeiro episódio, o violão estava jogado de qualquer forma, como se a Ellie nem ligasse mais pra nada envolvendo o Joel. Só que no final do primeiro episódio, a gente viu que o Joel pegou o violão e depois ele apareceu no pedestal. Bom, já deu pra imaginar mais ou menos o que aconteceu, né? Porque pra quem já jogou o game, e aqui eu já disse que teríamos spoilers, porque nessa cena da varanda, né, que aparece lá o Joel com o violão e a Ellie ainda tá retada com a cara dele, não quer saber do Joel, mas no game eles têm uma conversa e a Ellie está disposta a perdoar o Joel depois dessa conversa. E na certa ela perdoou, né? Tanto é que ela pegou o violão, botou no quarto dela e tá no tripé, né? Tá no pedestal. Só que essa cena ainda não vimos na série, mas provavelmente ela aconteceu nessa cena da varanda do final do primeiro episódio. Por isso o violão está no pedestal, porque a Ellie recuperou o Joel e está disposta a perdoá-lo. E outro fato também que contribui que eles conversaram nesse momento da varanda é que quando a Ellie e o Jesse estão caminhando por Jackson no início desse segundo episódio, a Ellie diz pro Jesse que ela e o Joel estão de boa, né? Como se eles tivessem se entendido. E realmente isso contribui, né? Porque essa cena da varanda que a Ellie passou reto foi no episódio anterior, nesse
nesse caso na noite anterior dentro da história. Então no dia seguinte, a Ellie já perdoou o Joel porque ela já teve essa conversa na varanda que a gente viu no jogo. Sendo que o Jesse, né, durante essa cena, ele falou pra Ellie que o Joel teve que matar o Eugene e que não tinha como ele ser salvo. O Eugene, pra quem não lembra, é o marido, ou pelo menos era, da terapeuta Gale que a gente conheceu lá no primeiro episódio da segunda temporada. E naquela cena, a Gale admitiu que o Joel matou ele. E no trailer da segunda temporada tem essa cena justamente quando o Joel atira no Eugene. E pelas palavras do Jesse, deu pra perceber que o Eugene meio que foi mordido por infectado e o Joel teve que fazer o trabalho sujo. Porém, notem que depois que o Jesse fala sobre isso, né, que não tinha como o Eugene ser salvo, dando a entender que ele realmente foi mordido por infectado, a Ellie, ela faz uma cara assim de tipo... Então, meu filho, não é essa a verdade não, tá? Eu sei o que aconteceu. Essa foi a expressão da Ellie. E isso daí reforça a teoria de alguns fãs, que inclusive é a minha teoria principal, tá? Eu comentei lá no meu vídeo de detalhes e que eu reforço aqui, é que o Joel não matou o Eugene porque o Eugene foi infectado, e sim porque o Eugene é um ex-vagalume. Pois na cena do trailer, o Eugene está caminhando de costas e o Joel pronto pra atirar nele. E o Eugene é um ex-vagalume, e o Joel matou todos os vagalumes na cena do hospital. Então será que o Eugene sabia alguma coisa sobre o massacre do Joel, ou então a imunidade da Ellie? E aí será que o Joel, ele matou o Eugene pra meio que fazer queima de arquivo, pra não deixar a ponta solta? Porque vai que o Eugene sabia de alguma coisa. Mas e aí, quais as teorias de vocês sobre o que realmente aconteceu entre Joel e Eugene? Comenta embaixo. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acharam desse segundo episódio? Teve algum outro detalhe, referência, easter egg que o Tio Geek não conseguiu pescar, mas que vocês pegaram? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo, ou pelo menos tentar, né? É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!